Olá, amados, passando por aqui para pontuar algumas coisas. Hoje eu quero falar sobre a revogação do último decreto do excelentíssimo prefeito da cidade de Camaçari, aonde está também aqui a IADBJ. Interessante pontuar algumas coisas. Primeiro, o decreto como havia sido feito não atendia as igrejas. E explico por quê. O decreto, mesmo sendo uma adequação ao que foi feito pelo governo do estado e o prefeito da capital Salvador, tinha algo a mais que impedia, travava o funcionamento da igreja, que é a colocação das máscaras. Hoje você não encontra máscara para comprar em lugar nenhum e as artesanais também têm dificuldades e a gente teria alguns problemas. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar sobre esse decreto que foi revogado hoje é que eu vi muita gente criticando o prefeito, aquela guerra toda na cidade. Muita gente não, algumas pessoas. E eu comecei a observar uma coisa interessante. O que o prefeito fez foi adequar o decreto ao decreto do governador do estado, que libera desde o início 50 pessoas de uma reunião de celebração. A pergunta é, eu não vi nenhuma manifestação contra este decreto do governador. E vi manifestações muito contundentes, inclusive ameaçando que se houvesse a disseminação do vírus em Camaçari, a responsabilidade seria dos pastores e dos empresários que são as cidades menores. Ora, essa mesma flexibilização foi feito também a nível de estado, a nível de capital e a nível de muitas cidades. O prefeito se viu pressionado e terminou recuando e cancelando o decreto. Como o decreto não atendia a igreja, para a igreja não houve um prejuízo por este decreto, porque mesmo antes dele revogar, eu aqui, a IADBJ, já tinha decidido que não ia abrir os templos para cultos. A igreja está aberta todos os dias para atender quem chegar, mas suspendemos os cultos presenciais. E explico por quê. Há uma tendência de pessoas inescrupulosas tentando ligar a igreja ao avanço do vírus, e não ao contrário. Olhe bem, as pessoas deveriam estar ao lado da igreja, porque a igreja é quem dá o suporte espiritual às pessoas. Nós estamos vendo uma parte da sociedade motivada por outros interesses, que ao tempo vai ficando claro, e estas pessoas terminaram provocando essa revogação. E aí eu queria pontuar uma outra coisa. Martin Luther King diz o seguinte: o que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Preste bem atenção, povo de Deus, preste bem atenção, pastores de Camaçari. Assim como o mal é orquestrado e consegue colocar lá e pressionar para um prefeito mudar e voltar atrás, por que a gente também não está tão unido para fazer o prefeito repensar o que ele fez a nível de decreto, a nível de igreja, a nível de instituição? Quer dizer, olhe como é que está a coisa. E aí eu vi o prefeito dizendo, pela maioria, a maioria que se manifestou, porque infelizmente muita gente prefere ficar no seu conforto e não mostrar o seu ponto de vista. Está na hora da gente abrir o olho. Eu estou falando desde o início. Estão pegando carona no corona para uma perseguição e uma discriminação e um preconceito que a cada dia vai ficando claro. Hoje eu vou postar esse vídeo, mais tarde eu vou postar um outro para esclarecer mais sobre isso. Então eu quero dizer aos meus amados irmãos e colegas pastores de Camaçari que nós não devemos baixar a cabeça. Vamos continuar com as igrejas abertas para atender o povo. Até o dia 15, mais ou menos, a gente vai manter os cultos. Depois, a gente deveria se unir, tanto quanto estes que se uniram para o prefeito voltar atrás e mostrar que Camaçari, a igreja, precisa ser respeitada. E tem mais.
e tem mais, não é só a igreja, os microempresários que precisam trabalhar para poder se manter, muitas pessoas que estão passando necessidade, é que as pessoas foram movidas por uma histeria e daqui a pouco fica pressionando o poder público para poder cumprir os seus interesses. Preste atenção. Preste atenção, o prefeito de Camaçari sempre foi parceiro da igreja, sempre respeitou a igreja, sempre respeitou as instituições. Se viu agora pressionado porque fez um decreto que não atendia a igreja e nem uma parte dos comerciantes e teve que voltar atrás. Está na hora da igreja se unir mais. Está na hora dos pastores estar mais unidos. Está na hora da gente mostrar que nós não somos qualquer povinho. Nós somos o povo de Deus nessa cidade. Nós cooperamos para o progresso dessa cidade. Nós temos um trabalho especial nessa cidade que é cuidar do povo. Tem gente querendo trazer problema para as igrejas, como se as igrejas fossem responsáveis. E eu encerro esse vídeo perguntando o seguinte: os mercados estão lotados, as ruas estão lotadas, as filas da lotérica estão lotadas, as filas dos postos de saúde estão lotados. Quer dizer, a pessoa só pega a vacina trabalhando e orando? É uma pergunta que eu quero fazer para Camaçari. As pessoas só pegam o vírus trabalhando e orando? É uma pergunta que não quer calar. Quer dizer, a pessoa pode entrar em um mercado, tem 300 pessoas, não pega o vírus. A pessoa pode ir para a fila de um posto, tem lá 50, 100 pessoas, não pega vírus. As pessoas podem andar na rua, não pega vírus. Agora, se fora e trabalhar, aí o vírus pega ele. Olha que situação, minha gente. Vamos botar a cabeça para pensar, para refletir. Essa histeria toda não se justifica. Repito, as medidas precisam ser adotadas, mas como disse o doutor infectologista, que ele está defendendo é o distanciamento social, não é isolamento não, gente. A gente tem que se afastar um do outro, vai num restaurante, 1,5 metro, 2 metros um do outro, mas não é para ficar todo mundo trancado, parecendo que vai morrer com sair na rua não. Quer dizer, estão querendo criminalizar o trabalho no Brasil e a oração. Estão querendo banalizar e justificar os absurdos que estão sendo feitos. Estou aqui mostrando meu ponto de vista. A igreja que eu sou pastor, ela acata. Ou seja, desde quando saiu o decreto, mesmo não concordando, porque existe um decreto estadual. Existe um decreto do governo estadual que libera 50 pessoas para culto. Por que Camaçari é diferente? Porque Salvador acatou e fez a mesma coisa. Eu estou aqui com o decreto de Salvador. Só Camaçari que não pode orar que pega vírus. Na Bahia pode orar, só em Camaçari que não pode. Que situação é essa? Vamos acordar para a vida. Deus não vai deixar isso barato. Estão mexendo na igreja de Jesus. Distanciamento, bota lá 1 metro de distância. Agora, dizer que 50 pessoas em um templo que cabe 1.000 vai contaminar? Quer dizer, aí para ir para o mercado não contamina? Para fazer outras coisas não contamina? Vamos acordar para a vida? Espero que a partir da próxima semana, quando passar essa situação, o excelentíssimo prefeito de Camaçari reveja este decreto e entenda, não é pecado congregar e não é pecado trabalhar em Camaçari no Brasil, a menos que eu esteja errado. Que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Continuemos orando pelo nosso prefeito, pela nossa cidade e vamos abrir o olho. Tem gente se valendo do vírus com preconceito religioso.